Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Cultura Latino-Americana e hoje nós iremos falar de um tema muito bacana, um tema até comemorativo na Argentina, que seria o 25 de maio. 25 de maio, data da primeira junta de Buenos Aires, que foi o pontapé inicial para a independência da Argentina e também independência da América Latina. Então hoje no canal Cultura Latino-Americana falaremos do 25 de mayo de 1810, Buenos Aires, Argentina. Eu sou o Jara Reis e este é o canal Cultura Latino-Americana. Bom, gente, vamos lá então mais uma vez aqui falando da América Latina, falando da nossa cultura, da história da nossa América Latina, que é muito importante para todos nós conhecermos até mesmo o que se passa nos nossos países irmãos e países vizinhos, né? A Revolução de Maio de 1810, ela dá início exatamente entre o dia 18 e 25 de maio, na cidade de Buenos Aires, que ali era a capital do chamado Virreinato del Rio de la Plata, ou seja, o vice-reinado do Rio de la Plata. Como toda a América Latina, a Argentina também ali era uma colônia do Império Espanhol, que incluía aproximadamente territórios dos atuais países como Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e logo depois também auxiliando na independência do Chile com o general José de San Martín. Bom, o resultado disso tudo foi a remoção do chamado virrei Baltasar Hidalgo de Cisneros e o estabelecimento de um governo local chamado de Primeira Junta. E a Revolução de Maio ela passa a ser a primeira revolta bem sucedida no processo de independência da Argentina e, como disse também, um pontapé inicial para a independência da América Latina. A Revolução de Maio ela foi uma reação direta à chamada Guerra Peninsular. O rei da Espanha, Fernando VII, ele foi forçado em 1808 a abdicar do trono em favor de Napoleão Bonaparte, que passou o trono para o seu irmão mais velho, José Bonaparte. Ali era chamada de Junta Suprema Central. Liderou a resistência contra o governo de José Bonaparte, o irmão de Napoleão, né? Que era a ocupação da Espanha pela França. Porém, sofre uma série de problemas que resulta na perda espanhola da metade do norte do país, né? As tropas francesas tomaram Servilha no dia 1º de fevereiro de 1810. Então a gente já observa que anterior a esse dia 25 de maio, né, no dia 1º de fevereiro, as tropas francesas elas tomam toda a região de Servilha. Conquistaram o controle da maior parte da região de Andalucia, Espanha. A Junta Suprema recuou até Cádiz e se desenvolveu sendo substituída pelo Conselho de Regência da Espanha e das Índias. A notícia sobre esses eventos chega 18 de maio no Rio de la Plata, através de navios britânicos. Cisneros, então, ele tenta manter ali a sua situação política. Porém, um grupo de advogados, oficiais militares e criouxos organizaram o chamado Cabildo Aberto em 22 de maio para decidir o futuro do Rio de la Plata. Os representantes negaram-se a reconhecer aquele Conselho Regional e estabeleceram uma junta para governar no lugar do virrei, já que o governo que havia nomeado Cisneros havia caído, né? Então não tinha mais sentido. Bom, ele ali inicialmente foi nomeado presidente da junta para manter a sensação de
continuidade, né? Ou seja, vamos fazer aquela média por enquanto. Entretanto, isso causou uma série de agitações populares. Cisneros foi forçado a renunciar do posto. Ou seja, vaza, meu irmão, que aqui não tem lugar para você não. O governo recém-formado, ali naquele momento, ele incluía apenas representantes de Buenos Aires, que aos poucos convidaram outras cidades do Rio de la Plata a enviarem delegados para esse governo. Isso resultou numa pequena discórdia, uma pequena guerra entre as regiões que aceitaram o resultado dos eventos ocorridos na capital e também aquelas que rejeitaram. A Revolução de Maio, praticamente, ela inicia a chamada Guerra da Independência da Argentina. Apesar de nenhuma declaração formal de independência ter sido emitida na época da primeira junta e ter continuado a governar em nome do deposto Fernando VII. E essa revolta, então, é considerada como um dos primeiros eventos da independência da chamada América Espanhola, já que eventos similares começam a ocorrer em vários pontos da América Latina, que aí entra aquela história que a gente conhece muito bem, de Simón Bolívar, né, de Sucre, depois San Martín, Juan Azurduy, enfim, os chamados libertadores da América. Alguns historiadores atuais debatem se esses revolucionários eles eram verdadeiramente leais à coroa espanhola. Claro que não, né? Existiam aqueles que eram a favor da monarquia espanhola, mas também a grande parte dos libertadores não, eles eram pessoas comprometidas com a causa da independência da América Latina. E logo depois desse cabildo aberto de 25 de maio de 1810, a declaração real, formal da independência da Argentina, ela foi emitida no dia 9 de julho de 1816, pelo chamado Congresso Tucumã. Bom, o regulamento que regeu o Conselho era, em linhas gerais, o mesmo que havia sido proposto para o chamado Conselho dos 24, acrescentando que o cabildo controlaria a atividade dos membros e que o conselho indicaria um substituto em caso de vacância, né, caso de férias, de alguma saída. A intitulada Câmara Governamental Provisória da capital do Rio de la Plata, segundo consiste na proclamação de 26 de maio de 1810, que a tradição e historiografia conhecida como a chamada Primeira Junta, ou Primeira Junta, ela foi composta da seguinte forma: presidente, Cornélio Saavedra. Aí, em seguida, Dr. Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuenaga, Dr. Manuel Alberti, Domingo Mateo, Juan Larrea. Secretários, Dr. Juan José Passo e Dr. Mariano Moreno. Esse conselho, ele era um órgão composto por 9 membros. Do ponto de vista da sua terra natal, ou seja, do ponto de vista argentino, ele era composto por representantes de 2 continentes. 7 deles eram americanos ou os criouxos, né? Americanos, ou seja, criouxos, filhos dos espanhóis que nasciam aqui, portanto eram americanos com o sangue espanhol. 2 eram espanhóis ou peninsulares, sendo o último Mateu e Larrea. Do ponto de vista social, ou acho que chamada sociedade civil, claro, né? Nós temos representantes de 4 setores. 4 advogados, Belgrano, Castelli, Moreno
e Passo. 2 militares, 2 soldados, Saavedra e Ascuenaga. 2 mercadores, que eram representantes do povo, da sociedade civil, Larrea e Mateu. E um padre, que era o Alberti. Do ponto de vista político, os 3 partidos revolucionários foram representados por 3 membros de cada, né? Então, 3, 6, 9. 3 grupos de 3. Os chamados moderados, que eram Saavedra, Ascuenaga e Alberti. Os carlotistas, meu, que confusão, Castelli, Belgrano e Passo. Os juntistas, ou alzaquistas, que era Mateu, Larrea e Moreno. Saavedra falou para a multidão reunida na chuva. Ele faz um grande discurso ali e que depois muda-se para o forte em meio a salvas de artilharias e sinos, né? Aquela comemoração toda. No dia 25, o próprio Cisneros, ele despachou José Melchor, eu acho que é Melchor, né? Está escrito Melchor. José Melchor Lavin, a Córdoba, para avisar Santiago de Liniers do ocorrido que aconteceu ali, para tentar um apoio militar, uma resistência militar contra a primeira junta, né? Gente, quando eu falei ali do chamado carlotismo, olha só a confusão que isso não ia dar, né? Talvez um reflexo futuro, né? O carlotismo foi um projeto político para criar aqui no Virreinato de La Plata uma monarquia espanhola, uma monarquia independente, né? Ou seja, o rei Fernando VII na Espanha, Carlota Joaquina aqui coordenando, né, o Rio de La Plata, sendo que Carlota Joaquina era esposa de Dom João VI, mãe de Dom Pedro, né? Então a gente, olha só a confusão que isso não ia dar. Ou seja, um balaio de gato lascado, né? De um lado Dom João VI, do outro Carlota Joaquina e ainda com a regência total de Fernando VII, né? Então a coisa ia ser maravilhosa, espetacular. Dessa história toda da primeira junta, da primeira junta de Buenos Aires, um grande nome, ele se destaca depois, né? Que foi um dos principais nomes dentro da nossa independência da América Latina, que foi Manuel Belgrano. E eu prometo que logo, logo eu farei um vídeo específico sobre isso, né? Falando até de uma das ações militares de Belgrano, chamado o Êxodo Rugênio, né? Que é uma história engraçada. Engraçada não, é trágica, né? Porém, existem uma série de controvérsias nessa história que um dia eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre isso, né? E Belgrano teve também uma função muito importante, considero eu, acho que uma das ações mais brilhantes de Manuel Belgrano foi consagrar a nossa heroína da pátria, Juana Zurduy, como tenente-coronel, né, das forças revolucionárias do Exército Patriota. Então ele consagra a Juana Zurduy como tenente-coronel. E ali ele presenteia a Juana com o seu sabre, com a sua espada. Então essa foi uma dos principais pontos, eu acho que mais belos dessa história toda, né? Enfim, necessário foi muitas guerras, muito derramamento de sangue, porém, no momento foi um mal necessário para termos essa nossa América Latina hoje livre e soberana, não tão livre e soberana assim, porque a gente sabe das influências estadunidense em torno da nossa América Latina, que financiou uma série de ditaduras, uma série de guerras,
mas o grande pontapé foi dado através desses grandes homens que participaram da nossa independência, assim como foi Belgrano, como foi San Martín, como foi Bolívar, Manuel Rodrigues, a própria queridíssima Juana Zurduy, José de Sucre e grandes outros nomes que nós temos aí, com algumas controvérsias, não muitas controvérsias, muitos problemas, mas também podemos dizer, né, Francisco de Paula Santander, né, apesar dos problemas ocorridos, que um dia a gente vai comentar aqui também nos nossos vídeos. Gente, esse foi apenas um pequeno resumo do que foi a chamada Revolução de Maio de 1810 em Buenos Aires. E aos poucos a gente vai contando, vamos trazendo os fatos ocorridos, a história no nosso canal Cultura Latino-Americana. Então eu peço a todos vocês, amigos, companheiros, simpatizantes do canal, que gostam realmente, que se preocupam com a propagação da nossa cultura, eu peço a todos que se inscrevam no nosso canal, ajude a divulgar, ajude a propagar a nossa ideia e o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, um prazer imenso sempre estar com vocês aqui, mesmo através de uma telinha de computador ou de celular, né? Mas quem sabe aí, quando tudo acabar, essa loucura toda, a gente possa estar ao vivo com música, com arte, como sempre foi. Muito obrigado a todos e um beijo no coração de cada um de vocês.